Você já ouviu falar em quiropraxia? Hoje no programa Vida e Saúde nós vamos falar deste assunto. Acompanhe a nossa entrevista. Na hora de procurar uma profissional da área de ginecologia, obstetrícia ou ultrassonografia, busque por uma profissional experiente e de qualidade. A doutora Andresa Lordani está atendendo em 2 endereços para sua comodidade. No Espaço Cuidar, na Rua Benjamin Constant, e na Clínica Ecomed, na Avenida Manuel Ribas. Marque agora mesmo a sua consulta. Telefones 429-8834-3000 ou 429-8836-3342. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou em Influx. Para sorrir mais. Para viver melhor. Para sentir-se ainda mais linda. Royal Face. Você linda o tempo todo. Botox. Preenchimento. Fio de sustentação. Bioestimulador. E mais de 40 procedimentos. A Royal Face sabe que independente da sua idade, você pode estar radiante. Ame, curta, viva a Royal! Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Vida e Saúde. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcos Vinícius Ruski. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, agradeço pelo convite. E o assunto de hoje é a quiropraxia. Você já ouviu falar nessa palavrinha? Doutor, o que significa isso? O que é a quiropraxia? Então, a quiropraxia ela surgiu nos Estados Unidos, né, com o David Palmer, e ele significa a cura das mãos, cura com as mãos, né? É onde a gente trabalha com os pacientes com problemas musculoesqueléticos e a gente utiliza as mãos como meio de intervenção para, entre aspas, curar, melhorar a qualidade de vida muscular desse paciente. Ah, muito bem. E esses procedimentos aqui que o doutor realiza na clínica precisam de alguma indicação médica, por exemplo, a quiropraxia? Não, o paciente, se ele quiser procurar o quiropraxista, o fisioterapeuta quiropraxista diretamente, ele pode, né? Claro que se o médico indicar também, a gente tem essa possibilidade, mas não há necessidade dele primeiro ir no médico e depois vir num fisioterapeuta quiroprata. Não há necessidade, ele pode vir direto, né? Por exemplo, eu apresento alguma dor lombar, uma dor cervical, então aqui a gente tem, a gente faz o diagnóstico funcional do paciente e em seguida a gente realiza então a sessão de fisioterapia quiroprática. Perfeito. Acho que essa é uma grande dúvida das pessoas sempre, né? Que como chegar direto numa clínica, eu vou pedir o quê? Então, nesse caso, a pessoa, se não está se sentindo bem, está com alguma dor, pode chegar direto aqui. Pode. Como eu falei, tem um desconforto na coluna, algum problema no meu ombro, já há tempos e já fiz fisioterapia convencional, já tomei aquelas medicações e nada melhora. Então a quiropraxia ela vem justamente para sanar isso. Né? Ela, por ser uma terapia já há muito tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, a quiropraxia ela é uma profissão.
No Brasil, ela não é profissão, ela é uma área de especialização do fisioterapeuta. Certo. Né? Então, lá nos Estados Unidos, os pacientes eles vão primeiro no quiroprata e depois, se não resolver o problema, aí eles acabam procurando algum médico ortopedista da área. Veja que interessante, né? Já uma terapia, como diz você, não precisa de medicamentos, algo mais através das mãos, mais natural. Isso, né, mais assim. natural, isso mesmo. E ela é muito bacana, assim, porque não dói, né? Claro que tudo depende do grau de dor do paciente, né? Sim. Mas, assim, ela é uma terapia que ela não te dá muito desconforto, é uma terapia que te dá um benefício muito bom em termos de relaxamento muscular, porque o princípio da quiropraxia, o que seria? Você tirar todas as interferências do sistema nervoso central. Então, como a medula ela se localiza no meio das vértebras e a gente trabalha em cima das vértebras, então a gente trabalha como se liberando essas vértebras, tirando essas interferências que podem estar ocorrendo, comprimindo alguma raiz de nervo, alguma disfunção que esse paciente tenha apresentado. E a pessoa, doutora, a pessoa que tem muita tensão, muito estresse, ela pode fazer contraturas e ser beneficiadas com a quiropraxia? Sim, muito, muito. Porque, veja, os músculos eles recebem irrigação sanguínea, né? E isso tudo é controlado pelo sistema nervoso central. Então, se você consegue soltar as interferências do sistema nervoso central, você consegue que esse músculo receba mais irrigação sanguínea, fazendo com que essas contraturas, então, diminuam. Perfeito, eu acho bem interessante isso colocar, porque hoje quem não sofre um pouquinho com estresse, tensão, né, com dor, e então você pode estar vindo aqui, tendo aí um tratamento alternativo, né, sem precisar de uso de medicação, que pode acarretar outros problemas sempre a medicação, né? A gente alerta para isso, então pode fazer esse uso da quiropraxia. Com certeza. A quiropraxia hoje, na verdade, ela já vem crescendo muito, né, no Brasil. Aqui nas nossas cidades, né, em União da Vitória e Porto União, eu fui o pioneiro nessa área da quiropraxia e hoje assim eu vejo que tem muitos pacientes que eles procuram já a quiropraxia justamente por não querer ficar tomando muita medicação, fazer um tratamento alternativo. Sim. E na grande maioria das vezes a gente tem um resultado muito satisfatório. Que bom. Dr. Roski, quais seriam as contraindicações da quiropraxia? Então, tem algumas contraindicações, né? Por exemplo, a gente chama isso de red flags, bandeiras vermelhas. Por exemplo, tumores, não pode, algumas hérnias de disco aguda, ou seja, o paciente está em dor aguda, não só hérnia de disco, mas algumas outras patologias. A gestante, a gente toma muito cuidado, pode se atender, mas no caso da gestante eu solicito um pedido médico autorizando, né? A osteoporose avançada, então a gente também não faz. Alguns casos de limitação, de deformidades a gente também não trabalha, mas tirando essas red flags mais importantes, as outras a gente pode trabalhar tranquilamente. Perfeito. Então, só para as pessoas entenderem bem em casa, a quiropraxia é feita com as mãos, né? Como se fosse uma massagem, e usa-se esses estalos, né? Isso mesmo. A gente utiliza as mãos, pontos específicos da coluna, que é onde a gente faz o ajuste, que a gente chama, que é um movimento curto e rápido. Né? Sim. E daí, quando a gente faz esse movimento curto e rápido na articulação, ela libera uma bolha de CO2, que é o barulhinho. Que é o estalinho. Que é o estalinho, que muitas pessoas acham que é o osso com osso. Sim. Né? E não, na verdade é uma bolha de CO2 que sai da articulação. Porque as nossas articulações, principalmente as sinoviais, ela tem líquido dentro. E tudo que tem líquido tem pressão. Certo. Então, quando você trabalha em cima dessas articulações, você aumenta a pressão intra-articular, ela solta então essa bolha de CO2, fazendo com que essa articulação, então, entre aspas, se renove. Ela relaxe e aí alivia a pressão e alivia a dor. E alivia a dor e as disfunções que tem em volta. Isso mesmo. Sim, que interessante. Então, quem tem problema de coluna pode ser beneficiado, pode fazer. Essa pessoa, claro, vai passar por uma avaliação, né? Eu vou fazer uma consulta, uma avaliação nessa paciente. E eu vendo que ela não tem nenhuma das contraindicações
que é uma das que eu falei, então a gente já vai para a sessão em seguida da quiropraxia mesmo. Na sessão de quiropraxia, a gente trabalha desde a coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, ou seja, toda a parte onde está a medula, onde tem as saídas das raízes nervosas, justamente para tirar essas interferências. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma dor no tórax, na região das escápulas, mas o problema está lá na cervical. É uma vértebrazinha que está meio comprimindo, ela está rodadinha um pouquinho, comprimindo uma raiz de nervo. Então a gente chega lá na vértebra cervical e faz o ajuste. Isso com o tempo, com os dias, ela começa a relaxar e aliviar as dores da coluna torácica. Perfeito. E durante esse procedimento ou após, é normal a pessoa sentir dor? Um pouco sim. Né? Até porque assim, como você faz os ajustes, que é esse movimento curto e rápido, tem pessoas que são mais sensíveis à manipulação, ou seja, ao contato. Então pode sim, isso é uma das coisas que eu sempre aviso o paciente, que no dia seguinte ele pode ter um desconforto na região que foi manipulada, tá? Mas a gente toma muito cuidado para que evite isso, né? Como eu falei, a quiropraxia, a tendência dela é a ser indolor, né? Ela é bem feita, ela é indolor. Pelo contrário, tem uma sensação de alívio. E a quiropraxia ela é feita apenas com os movimentos das mãos ou é utilizado algum creme de tratamento junto? Assim? Na verdade, assim, a quiropraxia ela é bem complexa. Ela tem alguns aparelhos que podem ser acrescentados na terapia. Uma delas é o TIC, né, que é um aparelhinho pequenininho, eu até não tenho ele aqui agora, que você, por exemplo, você pega uma pessoa idosa, para você não ir com a mão e manipular aquela região e talvez essa pessoa ficar com dor, então a gente usa então esse TIC, que é um aparelhinho pequenininho, e ele faz umas descargazinhas como se fosse uma pressãozinha naquela vértebra, como se eu estivesse manipulando. Né? Para evitar qualquer tipo de luxação. Isso, para machucar, né? Então tem alguns aparelhos. O creme em si, na quiropraxia a gente não utiliza muito. Eu utilizo no meu consultório para fazer liberação miofascial. Né? Que eu trabalho com bastante atletas, então assim, esses atletas eles vêm com dores musculares, articulares, então eu faço a quiropraxia e em seguida eu trabalho com essas liberações miofaciais, que são no músculo mesmo. Aí nesses pacientes sim, nesses eu utilizo algum tipo de creme neutro, né? E a gente vai tentando soltar aquela região, aquela contratura muscular que esse paciente tem. Perfeito. Então, só para deixar claro para as pessoas, a quiropraxia pode ser utilizada em pacientes idosos também? Pode ser em pacientes idosos, pode ser crianças, adolescentes. Como eu falei para você, a gente sempre tem um cuidado maior com os pacientes idosos. Com certeza. Principalmente porque eles já têm um nível uma fragilidade, né? de osteoporose, uma artrose. Então a gente toma um cuidadozinho aí com essa pessoa. Mas sim, pode fazer e os efeitos são muito bons. Sim, até porque o paciente idoso tem sempre mais aquele encurtamento, provavelmente já acontece de criar mais esse CO2 ali, essa pressão. Isso mesmo, as toxinas, né? Porque o CO2 nada mais é do que uma reação final, né, de toxinas no nosso corpo. Certo. Então, com certeza, eles têm um pouquinho mais como é que eu posso dizer assim, ele segura mais, então quando você consegue fazer o ajuste e liberar essa bolha de CO2, a sensação de alívio é muito grande. Só que, claro, tem que tomar um cuidado justamente por causa das artroses, das osteoporoses. Sim, das outras complicações. Isso mesmo. Doutor, para as pessoas que estiverem assistindo, quiserem visitar aqui seu consultório, tirar dúvidas, quer deixar o telefone e endereço? Claro. Então, assim, o meu espaço, ele se localiza aqui na rua 7 de setembro, bem no início da rua 7 de setembro, número 802, Sala Térrea. Né? O meu WhatsApp, eu sempre respondo os pacientes pelo WhatsApp, 429-9943-2300. Tá? O meu Instagram, ele é fisioterapeuta Marcos Ruski. Quem quiser me seguir lá, ver como é que é o meu trabalho, como a gente faz. E já aproveitando o momento, eu não trabalho só com essa parte da quiropraxia, né? Eu trabalho com as palmilhas posturais também. Ótimo, certo? Bem lembrado. Porque assim, como eu trabalho com postura basicamente, os nossos pés é a nossa base. Sim. Então assim, muitas vezes um paciente chega para mim com dor no joelho e eu vou avaliar ele e ele está totalmente com o joelho para dentro. Né, ou pisada para dentro. Então, assim, eu preciso corrigir aquela pisada inicialmente para que melhore todo o eixo. Então, nesse momento, eu já indico uma palmilha, eu faço uma avaliação
sobre palmilha e já indico uma palmilha. Se esse paciente, a princípio, aceitar essa indicação da palmilha, os resultados são melhores. Sim, sim. Né? Porque daí ele sai do consultório já caminhando melhor, tirando aquele estímulo errado e fazendo com que o corpo melhore, então, as suas adequações. Né? Sim, até foi bom você colocar, porque não adianta fazer um tratamento curativo, né, em cima de uma postura errada. De né? uma postura errada. Então vamos começar ali desde a base, né, de deixar uma postura certa para daí depois continuar. Certeza. Com certeza. Por exemplo, o que eu pego bastante aqui nas avaliações são pisadas chatas, né, pé plano, né, que são aquela onde o arco do pé ele não formou. Então o que acontece? Geralmente esses pacientes que têm o pé mais plano, eles têm dores em joelhos e quadril porque não tem absorção de impacto. Então, quando eu pego esses tipos de pacientes, às vezes eles vêm com uma dor no joelho, de coluna, e na avaliação eu observo aquilo já, se tem uma pisada mais plana, vamos tentar intervir. Se o paciente aceita, nossa, em 2, 3 sessões ele já relata para mim, Marcos, nossa, é outra vida. Né? Então, assim, a fisioterapia, até aproveitando, ela tem uma tradição, e eu particularmente acho uma tradição errada, que os médicos sempre indicam 10 sessões. Né? Mas por que 10 sessões? Eu posso, por exemplo, tem pacientes meus aqui que em 2 sessões eu consigo aliviar a dor dele e ele não precisa mais voltar. Então, não necessariamente esse paciente precisa fazer 10 sessões. Se eu acho que ele precisa fazer 12, 15, isso, na verdade, o fisioterapeuta que vai ter que avaliar. Né? Então, assim, na grande maioria, as quiropraxias, quando os pacientes chegam para mim, no máximo em 4 sessões, eu já resolvo praticamente o problema desse paciente. Né? Claro, tudo dentro das suas proporções. Certo, e nada como o especialista da área para saber, né, se precisa fazer mais sessões ou menos, né? Então não vamos deixar uma coisa congelada, são 10 sessões, são... Isso, não existe. Tem que vir avaliar, né? Tem que avaliar, às vezes o paciente melhora em 2, mas daí passou um mês, 15 dias, ele volta com aquela dor, então a gente volta a fazer o tratamento. Então, esse negócio de 10 sessões, na verdade, isso é uma tradição antiga que a gente está tentando tirar aí. Né? Perfeito. Doutor, obrigada pelas informações, obrigada pela participação. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Espero que tenham gostado, pessoal de casa, e qualquer dúvida estou à disposição. Muito bem, tá aí para vocês mais um programa Vida e Saúde.